A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sonhei que eu estava em frente à casa de uma tia minha e, na verdade, do lado dessa casa da minha tia tem uma igreja evangélica. E eu sonhei que eu estava na frente da casa dela. E na frente, um pouco de lado, na casa dela, no sonho, tinha uma praça. E nessa praça tinha várias estátuas do Egito. E eu estava nessa praça olhando para as estátuas. Eram as estátuas de mais ou menos uns 3 metros de altura. E eu passava no meio da praça, entre as estátuas, e olhava para cima aquelas estátuas de barro do Egito. E saí da praça e fui em frente à igreja evangélica. Estava tendo um culto, tinha várias pessoas, muitas pessoas em pé, cultuando a Deus. E tinha uma mulher na porta. Eu peguei um dinheiro, entreguei para a mulher e falei assim, esse dinheiro é para a festa da igreja. Aí peguei uma bicicleta e montei na bicicleta, passei em frente à casa da minha tia e do outro lado, de um lado era a igreja evangélica e do outro lado tinha um templo satânico. Estava muito cheio de pessoas em pé e eles estavam adorando aquelas imagens da frente que estava na praça. As imagens do Egito, aquele povo que estava ali no templo satânico adorava aquelas imagens. Então, quando eu peguei a bicicleta, passei em frente, de um lado era a igreja evangélica e do outro lado da casa dela era um templo satânico, no sonho. Peguei a bicicleta, passei em frente à casa da minha tia e quando eu estava passando em frente ao templo satânico, muito barulho de vozes adorando as imagens, me veio uma voz do céu e me falou: se a igreja soubesse o poder da oração. Aí eu acordei. Então eu entendi nesse sonho que se a igreja soubesse o poder da oração iria destruir aquele povo que estava adorando a Satanás ali. Então, se a igreja soubesse o poder da oração, aquilo ali ia acabar. Mas, infelizmente, parece que a igreja ela não entendeu ou não está entendendo, a igreja desses últimos dias, o poder da oração. Essa foi a mensagem do sonho, se a igreja soubesse o poder da oração. O que significa oração? A oração, quando a gente divide ela, a palavra oração, ela se torna duas: orar e ação. Eu falo com Deus e eu tenho que agir. Lá no Salmos 145 e verso 18 está escrito o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O que é verdade? Verdade é a palavra, mas em verdade, porque fala que o Senhor está perto, porque todos invocam. Mas há uma diferença do que os que invocam e os que invocam em verdade. O Senhor está perto dos que o invocam em verdade. Está em verdade eu praticar a verdade é a palavra de Deus. Então eu tenho que ler ou um sermão que eu ouço do pastor, ou alguma pregação, ou a palavra de Deus, eu tenho que praticar para eu estar em verdade, aí o Senhor está perto de mim. Então, eu falo com Ele fala comigo, porque Ele fala comigo de várias formas. Ele está perto de mim quando eu falo com Ele e estou em verdade. Então, Ele fala comigo. Eu falo com Ele fala comigo e eu tenho uma ação. E eu pratico a palavra. Isso é a oração. E a Bíblia fala que nós temos poder. E para esse poder funcionar, nós temos que ter essa comunhão de falar com Ele, porque a comunhão, quando eu falo com Ele, Ele fala comigo, e a oração é quando eu falo com Ele fala comigo e eu pratico o que Ele falou comigo. Aí eu vou estar em verdade. Então, se a igreja souber o poder da oração, a oração ela tem um poder tremendo.
Lá no capítulo 6 do livro de Mateus, Jesus fala sobre a oração com seus discípulos. Então, ele fala que quando oreis, não useis de vãs repetições. Não precisa, porque o Senhor me conhece, Ele conhece as minhas necessidades. Não precisa eu ficar repetindo, não. Eu falo com Ele, Ele fala comigo e eu tomo uma ação. E outra coisa que é interessante que Jesus fala também, no decorrer das instruções que Ele dá para os seus discípulos, Ele fala que se eu tiver alguma coisa contra alguém, é para eu perdoar, porque Deus não vai me perdoar se eu não perdoar as pessoas. Se eu tiver algo contra as pessoas, se tiver alguma ofensa. Então eu tenho que perdoar para Ele me perdoar. E eu falo com Ele, Ele fala comigo e eu pratico o que Ele falou comigo. Isso é oração. Então a oração, quando acontece isso, a oração ela tem poder. Eu tenho que falar com Ele e praticar o que Ele falou comigo. Esta foi a mensagem de hoje. Muito obrigada e fiquem na paz.